As linhas de Nazca são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo, intrigando cientistas, historiadores e entusiastas do paranormal há décadas. Localizadas no deserto do sul do Peru, essas gigantescas figuras geométricas e desenhos de animais e plantas foram criadas há mais de 1000 anos, mas seu propósito e método de criação continuam a ser debatidos. Neste vídeo, vamos explorar as teorias, descobertas e mistérios que cercam as linhas de Nazca. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo deserto peruano, onde desvendaremos as possíveis explicações para a existência dessas enigmáticas linhas e discutiremos as teorias mais intrigantes, incluindo a possibilidade de envolvimento extraterrestre. As linhas de Nazca foram descobertas pela primeira vez em 1927, quando o piloto peruano Toribio Mejia Chespe sobrevoou a região e notou as estranhas figuras no solo. No entanto, foi apenas na década de 1930 que as linhas ganharam atenção internacional, graças aos estudos da arqueóloga alemã Maria Reich, que dedicou sua vida a investigar esses misteriosos geoglifos. Maria Reich acreditava que as linhas tinham um propósito astronômico, funcionando como um gigantesco calendário celeste. Ela mediu e catalogou centenas de linhas, tentando correlacioná-las com eventos astronômicos. Sua dedicação trouxe reconhecimento mundial às linhas de Nazca e inspirou gerações de pesquisadores a continuar explorando seu significado. Desde então, as linhas de Nazca têm atraído a curiosidade de cientistas e turistas, tornando-se um ponto focal para investigações arqueológicas e teorias diversas. A descoberta inicial dessas linhas abriu portas para uma infinidade de perguntas sobre a civilização que as criou e o propósito por trás dessas gigantescas obras de arte. As linhas de Nazca são compostas por centenas de figuras geométricas, como linhas retas, espirais e trapezoides, bem como desenhos de animais e plantas, incluindo macacos, aranhas, colibris e flores. Esses geóglifos variam em tamanho, com alguns se estendendo por mais de 200 metros, o que torna sua observação completa possível apenas do ar. As linhas foram criadas removendo a camada superior de pedras escuras do deserto, revelando o solo mais claro por baixo. Este contraste cria as figuras visíveis, que resistiram ao tempo devido ao clima árido da região, que evita erosão significativa. A precisão e a escala das linhas são impressionantes, sugerindo um alto nível de habilidade e planejamento por parte de seus criadores. Os geóglifos estão distribuídos por uma vasta área, cobrindo cerca de 500 km². Essa dispersão e a variedade de formas continuam a intrigar pesquisadores, que se perguntam como uma civilização antiga poderia ter coordenado tal projeto sem a capacidade de observar as figuras do ar. A complexidade e a diversidade das linhas de Nazca fazem delas um enigma duradouro. A criação das linhas de Nazca exigiu uma combinação de conhecimentos técnicos e organização social. Os pesquisadores acreditam que os Nazcas, a civilização que viveu na região entre 200 a.C. e 600 n.C., utilizaram cordas e estacas para traçar linhas retas e figuras geométricas no solo. Este método simples, mas eficaz, permitiu que eles criassem figuras precisas em grande escala. Para desenhos mais complexos, como os de animais e plantas, é provável que os Nazcas tenham utilizado esboços em menor escala que foram ampliados no solo através de uma técnica de grade. Este processo exigiria uma coordenação cuidadosa e um entendimento geométrico avançado, demonstrando um nível impressionante de sofisticação. Além das técnicas físicas, a execução das linhas também requereria um esforço comunitário significativo. A organização social necessária para mobilizar grupos grandes de trabalhadores sugere uma sociedade com uma estrutura hierárquica capaz de planejar e executar projetos complexos. A criação das linhas de Nazca não foi apenas uma conquista técnica, mas também um testemunho da coesão e capacidade organizacional dos Nazcas. Uma das teorias mais amplamente aceitas sobre o propósito das linhas de Nazca é que elas serviam a funções religiosas e cerimoniais. Os Nazcas podem ter utilizado as linhas como caminhos rituais, caminhando ao longo delas durante cerimônias religiosas para invocar a ajuda dos deuses, especialmente em relação à água e fertilidade, essenciais para sua sobrevivência no árido deserto.
Outra teoria popular é que as linhas funcionavam como um gigantesco calendário astronômico. Alguns pesquisadores, seguindo as ideias de Maria Reich, sugerem que os geóglifos foram alinhados com fenômenos celestes importantes, como solstícios e equinócios. Esta hipótese é sustentada por algumas correlações entre as linhas e eventos astronômicos, embora não haja consenso total entre os arqueólogos. Independente da função específica, é claro que as linhas de Nazca tinham um significado profundo para os Nazcas. Elas representam um esforço monumental e uma dedicação notável à sua construção, refletindo aspectos fundamentais da vida espiritual e cultural dessa antiga civilização. As teorias arqueológicas continuam a evoluir à medida que novas descobertas são feitas e métodos de pesquisa mais avançados são aplicados. Além das teorias arqueológicas, existem explicações científicas que exploram como as condições ambientais e técnicas de construção permitiram a preservação das linhas de Nazca. Estudos de solo e clima mostraram que a região tem uma combinação única de condições que ajudaram a preservar os geoglifos por mais de 1000 anos. O deserto de Nazca é uma das áreas mais secas do mundo, com pouca chuva e baixa umidade, o que minimiza a erosão. A ausência de vento forte também ajudou a manter as linhas intactas. Essas condições naturais criaram um ambiente ideal para a preservação dos geóglifos, permitindo que eles sobrevivessem ao teste do tempo. Pesquisas científicas também analisaram a composição do solo e a técnica usada para criar as linhas. A remoção da camada superficial de pedras escuras revela um solo mais claro, e a ausência de vegetação ajuda a manter as linhas visíveis. A precisão com que as linhas foram traçadas sugere que os Nazcas tinham um conhecimento avançado de geometria e habilidades práticas excepcionais. Essas descobertas científicas ajudam a entender como as linhas de Nazca foram criadas e preservadas, mas o propósito exato delas ainda permanece um mistério. Uma das teorias mais controversas e populares é a de que as linhas de Nazca foram criadas com a ajuda de extraterrestres. Proponentes dessa teoria argumentam que a complexidade e a escala dos geoglifos seriam impossíveis de serem realizadas por uma civilização antiga sem tecnologia avançada. Eles sugerem que as linhas serviam como pistas de pouso ou sinalizações para espaçonaves alienígenas. Erich von Däniken, um dos principais defensores dessa teoria, propôs que as linhas são evidências de contato extraterrestre em seu livro Eram os Deuses Astronautas? Ele aponta para a precisão geométrica e o tamanho colossal das linhas como prova de que os Nazcas tiveram ajuda de visitantes de outro mundo. Apesar de fascinante, essa teoria carece de evidências científicas concretas e é amplamente rejeitada pela comunidade acadêmica. Embora a ideia de envolvimento extraterrestre seja atraente e tenha capturado a imaginação popular, a maioria dos arqueólogos e cientistas acredita que as linhas de Nazca são um testemunho das habilidades e da engenhosidade dos próprios Nazcas. As teorias sobre alienígenas permanecem no reino da especulação, mas continuam a ser um tópico de interesse para muitos entusiastas do mistério e do paranormal. Para os povos indígenas do Peru, as linhas de Nazca têm um significado cultural e espiritual profundo. As lendas e mitos locais frequentemente mencionam que os geóglifos foram criados pelos deuses ou ancestrais poderosos. Essas histórias são passadas de geração em geração, preservando a importância das linhas na identidade cultural da região. Algumas comunidades indígenas veem as linhas como parte de um legado sagrado, conectando o passado ao presente. Elas são interpretadas como símbolos de comunicação entre os humanos e o divino, com cada figura representando um aspecto do mundo espiritual. Esta perspectiva cultural oferece uma visão rica e diversa do significado das linhas, além das interpretações científicas e arqueológicas. A preservação e o respeito pelas linhas de Nazca são fundamentais para manter a herança cultural dos povos locais. As linhas não são apenas um enigma arqueológico, mas também um tesouro cultural que continua a inspirar orgulho e reverência. A integração das tradições e crenças locais no estudo das linhas é essencial para uma compreensão completa de seu significado. Nos últimos anos, a tecnologia moderna tem revelado novas informações sobre as linhas de Nazca. O uso de drones, imagens de satélite e técnicas de varredura a laser
permitiu a descoberta de novos geoglifos, que antes estavam ocultos pelo terreno e pelo tempo. Essas novas descobertas têm ajudado a expandir nossa compreensão sobre a extensão e a complexidade das linhas. Em 2020, arqueólogos anunciaram a descoberta de um grande geóglifo de um gato, anteriormente desconhecido, encontrado nas encostas de uma colina. Este e outros geoglifos recém-descobertos sugerem que ainda há muito a aprender sobre a cultura Nazca e suas práticas. A aplicação de tecnologias avançadas está revolucionando o campo da arqueologia, trazendo novas perspectivas e insights. As descobertas recentes também têm um impacto significativo na preservação das linhas de Nazca. A documentação precisa e a análise detalhada das novas linhas ajudam a proteger esses tesouros culturais contra a degradação e o vandalismo. A pesquisa contínua e o uso de novas tecnologias prometem desvendar ainda mais mistérios sobre essas fascinantes criações antigas. A preservação das linhas de Nazca enfrenta vários desafios, tanto naturais quanto humanos. O clima árido do deserto tem ajudado a proteger as linhas, mas mudanças ambientais e eventos climáticos extremos representam ameaças potenciais. Além disso, o aumento da atividade humana na região, incluindo turismo e desenvolvimento, pode causar danos irreversíveis aos geóglifos. O vandalismo e a negligência também são preocupações significativas. Em 2014, um incidente envolvendo ativistas que deixaram pegadas nas linhas durante um protesto chamou a atenção para a necessidade de medidas de proteção mais rigorosas. A falta de conscientização pública sobre a importância das linhas e as práticas inadequadas de manejo do turismo podem levar à degradação das figuras. Esforços de conservação estão em andamento para proteger as linhas de Nazca. Organizações internacionais, juntamente com o governo peruano, estão implementando projetos de preservação e educação para garantir que esses tesouros arqueológicos sejam mantidos para as gerações futuras. A colaboração entre cientistas, comunidades locais e autoridades é crucial para enfrentar esses desafios e preservar a integridade das linhas de Nazca. As linhas de Nazca não são os únicos geóglifos conhecidos no mundo. Outras formações semelhantes podem ser encontradas em várias partes do globo, cada uma com suas próprias características e significados culturais. Por exemplo, as linhas de Palpa, também no Peru, são menos conhecidas, mas igualmente impressionantes e complexas. Na América do Norte, os geóglifos do deserto de Blythe, na Califórnia, são outro exemplo fascinante. Estes geóglifos, criados por culturas indígenas locais, apresentam figuras humanas e animais, embora em uma escala menor que as linhas de Nazca. Da mesma forma, os Mahi-Men, na Austrália, e os geóglifos de Sajama, na Bolívia, são exemplos adicionais de como diferentes culturas ao redor do mundo criaram essas misteriosas figuras no solo. Comparar as linhas de Nazca com outros geoglifos ajuda a destacar tanto as semelhanças quanto as diferenças em suas técnicas de criação e significados culturais. Cada conjunto de geóglifos oferece uma janela única para as práticas e crenças das culturas antigas, contribuindo para um entendimento mais amplo do uso de grandes desenhos na paisagem como expressão artística e espiritual. O turismo é uma das principais fontes de renda para a região onde as linhas de Nazca estão localizadas. Milhares de turistas visitam anualmente o deserto de Nazca para ver os geóglifos de perto, geralmente por meio de voos panorâmicos que oferecem uma visão completa das figuras. Embora o turismo traga benefícios econômicos, ele também apresenta desafios significativos para a preservação das linhas. O tráfego aéreo constante e o fluxo de visitantes podem causar impactos negativos no ambiente frágil das linhas. A construção de infraestruturas turísticas, como estradas e hotéis, também pode ameaçar a integridade dos geoglifos. Além disso, o turismo irresponsável, onde visitantes tentam acessar as linhas diretamente, pode levar a danos físicos nas figuras. Para mitigar esses impactos, é essencial implementar práticas de turismo sustentável. Isso inclui a educação dos visitantes sobre a importância de preservar as linhas, o desenvolvimento de regulamentações rigorosas para proteger o sítio arqueológico e a promoção de alternativas turísticas que minimizem o impacto ambiental.
O equilíbrio entre a promoção do turismo e a preservação das linhas de Nazca é crucial para garantir que esse patrimônio mundial seja protegido para as futuras gerações. O estudo das linhas de Nazca não se limita à arqueologia. Ele envolve uma abordagem multidisciplinar que inclui geologia, antropologia, astronomia e outras ciências. Essa abordagem integrada permite uma compreensão mais completa das linhas e das pessoas que as criaram. Por exemplo, a geologia ajuda a explicar como as linhas foram preservadas por tanto tempo, enquanto a astronomia oferece insights sobre possíveis alinhamentos celestes. Antropólogos estudam a cultura e as práticas dos Nazcas para entender o contexto social e religioso das linhas. Historiadores examinam registros e artefatos para reconstruir a vida e as crenças da civilização Nazca. Cada disciplina contribui com peças importantes para o quebra-cabeça, ajudando a formar um quadro mais detalhado e preciso. A colaboração entre essas diversas áreas de estudo tem levado a novas descobertas e teorias sobre as linhas de Nazca. Pesquisadores continuam a trabalhar juntos para explorar as muitas facetas desses geoglifos enigmáticos, ampliando nosso conhecimento e compreensão. Esta abordagem multidisciplinar destaca a complexidade e a riqueza das linhas de Nazca, revelando-as como um tesouro científico e cultural. Além das teorias mais amplamente aceitas, existem várias hipóteses alternativas sobre o propósito das linhas de Nazca. Algumas dessas hipóteses sugerem que as linhas serviam como locais de peregrinação, onde as pessoas realizavam rituais religiosos e cerimoniais. Outras propõem que os geóglifos eram usados como mapas ou guias para navegação, ajudando os Nazcas a se orientarem no vasto deserto. Há também teorias que exploram a possibilidade de que as linhas tenham sido criadas como uma forma de arte ritualística, destinada a serem vistas pelos deuses do céu. Essa ideia é suportada pela escala e complexidade das figuras, que parecem ter sido projetadas para serem observadas de cima. Outra hipótese interessante é a de que as linhas poderiam ter servido como sistemas de irrigação, embora não haja evidências concretas para apoiar essa teoria. Essas hipóteses alternativas, embora menos convencionais, contribuem para o debate em torno das linhas de Nazca, demonstrando a riqueza de possibilidades e interpretações. A diversidade de teorias reflete a complexidade das linhas e a dificuldade em decifrar seu verdadeiro propósito. Continuar explorando essas hipóteses pode levar a novas descobertas e insights sobre esses misteriosos geóglifos. As linhas de Nazca têm um impacto significativo na cultura popular, aparecendo em filmes, livros, séries de TV e jogos. Elas são frequentemente retratadas como enigmas antigos, cercados de mistério e especulação, alimentando a imaginação de escritores e cineastas. A ideia de que essas linhas possam ter sido criadas com a ajuda de extraterrestres é um tema recorrente em ficção científica. Na literatura, as linhas de Nazca são frequentemente mencionadas em romances de mistério e aventuras arqueológicas. Filmes como Indiana Jones e documentários sobre teorias de conspiração e mistérios antigos frequentemente fazem referência a esses geoglifos, ampliando seu alcance e impacto cultural. Séries de TV como Alienígenas do Passado exploram as teorias mais fantásticas sobre as linhas, cativando audiências com a ideia de contato extraterrestre. A influência das linhas de Nazca na cultura popular ajuda a manter o interesse público e a curiosidade sobre esses antigos geoglifos. Elas continuam a inspirar novas gerações a explorar e questionar os mistérios do passado, destacando a importância da preservação e do estudo contínuo desses intrigantes símbolos da antiguidade. O futuro das pesquisas sobre as linhas de Nazca é promissor, com novas tecnologias e métodos científicos prometendo revelar mais sobre esses enigmáticos geoglifos. A aplicação de drones, imagens de satélite e técnicas avançadas de varredura a laser já resultou na descoberta de novos geóglifos e uma compreensão mais detalhada das linhas existentes. Pesquisas futuras poderão focar em análises mais profundas do solo e da vegetação ao redor das linhas, procurando por pistas sobre o impacto ambiental e as práticas agrícolas dos Nazcas. Estudos interdisciplinares continuarão a integrar arqueologia, geologia, antropologia e astronomia,
oferecendo uma visão mais holística e abrangente das linhas de Nazca. Além disso, colaborações internacionais e investimentos em preservação e educação serão essenciais para proteger essas maravilhas arqueológicas. O envolvimento das comunidades locais e a conscientização global sobre a importância das linhas de Nazca garantirão que futuras gerações possam continuar a estudar e admirar esses extraordinários símbolos da engenhosidade humana. As linhas de Nazca são um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo, fascinando e desafiando nossa compreensão da história antiga. Desde sua descoberta, esses geoglifos têm sido objeto de intensa pesquisa e debate, gerando inúmeras teorias sobre seu propósito e criação. Seja como calendários astronômicos, caminhos cerimoniais ou mensagens para os deuses, as linhas de Nazca continuam a inspirar e intrigar. Esperamos que você tenha encontrado essas histórias e teorias tão fascinantes quanto nós. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Sua participação é essencial para continuarmos explorando e compartilhando esses incríveis mistérios históricos e arqueológicos.